Gente, quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Abra sua Bíblia, livro de Jonas. Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 2, o melhor. Jonas capítulo 2. Capítulo 2. Livro de Jonas capítulo 2, versículo 7. Em nome de Jesus. Livro de Jonas, capítulo 2, verso 7. Deus abençoe os irmãos. Hoje Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Deus já abençoe os irmãos que estão lá no Face, no YouTube hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Jonas, glória a Deus. Deus é bom. Jonas capítulo 2, versículo 7. Deixa Deus falar com você nesta noite. Já a presença do Senhor seja real na tua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, fica de pé nessa noite. Peço às crianças, por favor. Agora é a hora da palavra. Pois não vou usar fundo musical, vou deixar fluir aqui, é o mesmo negócio. Deus, posso falar nesta noite em nome de Jesus. Amém? Diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vão e deixam a sua própria misericórdia. Leia o versículo 7 como está na sua Bíblia. Deus abençoe a irmã Marinês, em nome de Jesus. Podeis sentar glorificando a Deus. Certo que hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Engraçado, quando a gente lê o livro de Jonas, a primeira coisa, quando nós ouvimos falar de Jonas, o que vem à nossa cabeça e o que vem à nossa memória, ao nosso coração, qual é a primeira coisa quando você diz assim: rapaz, irmão, tu é igual um Jonas, tu anda igual o Jonas? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquele que foge. Aquele que foge dos propósitos de Deus. Aquele que foge das coisas de Deus. Diz assim: irmão, tu está se escondendo das coisas do Senhor. Irmão, tu está fugindo das coisas de Deus. Então, quando nós falamos de Jonas, esta é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Mas Deus me deu uma palavra ontem à noite. E ela está toda escrita aqui, em nome de Jesus. Letra que só eu e Deus entende. E essa palavra, o título dessa noite é coragem. É o que Deus quer trazer para a nossa vida nesta noite. Coragem. É engraçado uma coisa. Que a Bíblia não fala mas sobre a história de Jonas relatado em outras passagens. Nós só conhecemos a história de Jonas porque está escrito que ele foge do chamado. E nesta noite, eu sei que esse ano de 2020, você já enfrentou um bocado de coisa, um punhado de coisa. Várias coisas esse ano. E tem pessoas que ainda continuam enfrentando. Mas quando nós dizemos que Jonas fugiu do propósito de Deus, nós só sabemos que ele fugiu. Mas nós não conhecemos a história de Jonas. Porque não está escrito a história de Jonas. Não está escrito certas coisas aqui na palavra acrescentando a história de Jonas.
É engraçado que muitas vezes o que Deus apenas abre a sua boca para falar conosco, às vezes a gente pede, Senhor, abre o céu, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E a única coisa que Deus diz assim, tenha coragem. Tenha coragem. Hoje pela manhã estivemos aqui com os homens e jovens na igreja. Foram quase 240 minutos de oração. Foram 3 horas e 20, ou foi 4, ou foi 3? 3 horas? 2 horas não. Não, mas são 9, 10, 11, 12. Foi 4 horas e 20 de oração, hoje no templo com os homens. E olha o que Deus nos falou através da palavra hoje. Deus falou com Gideão. Antes mesmo de Gideão ir pelejar, Deus já tinha falado para ele, Gideão, não temas, porque eu sou contigo. Antes mesmo de Gideão abrir a boca dele e dizer, ah, Senhor, eu sou pequeno. Ah, Senhor, usa outra pessoa no meu lugar. Ah, Senhor, não vou ter como falar. Antes mesmo dele pensar, Deus já liberou uma palavra sobre a vida dele. Para ele não pensar mais em nada, para ele não dizer, não questionar os propósitos de Deus. Deus já disse logo, eu sou contigo. E se Deus disse que está contigo, Ele está contigo. Aleluia. E Gideão, quando recebeu esta palavra, ele foi, não murmurou e não teve medo. Quantos de nós, muitas vezes quando Deus tem um chamado nas nossas vidas, nós dizemos para Deus, Senhor, sou pequeno demais. Você não é pequeno não, irmão, você é chamado por Deus. Ah, Senhor, mas eu sou de Tisbe, como Elias. Eu nasci em Tisbe, cidade pequena. Deus está levantando pessoas nesta noite aqui nesse lugar. Deus está tirando o espírito de frouxidão da sua vida e te dando coragem que a palavra seja ministrada nesta noite. A gente tem a mania de achar o que Deus entrega para a gente. Ah, eu acho isso. Não, se Deus me entregou, por que está acontecendo isso? Se Deus me entregou, por que está acontecendo essa coisa? Se Deus me entregou, se Deus está comigo, tantos questionamentos diante de Deus. Sabe o que Deus disse a Josué? O povo estava dizendo a Josué, Josué, eu sinto muito, meu filho, mas Moisés era mais ungido. Moisés era profeta. Moisés era homem de prodígios, sinais e maravilha. Meu irmão, se Deus te escolheu, se Deus está na sua vida, não importa se você tem dom de revelação, dom de língua estranha, dom de falar a língua dos anjos. Se Deus te chamou, vai. Josué disse, eu sou apenas um guerreiro, o que eu sei é o que Deus disse para ele. Seja forte e corajoso. Não temas e não desanimes. Deus está falando com você nesta noite? Seja forte. Deus olhou para Josué e disse, filho, tenha coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu quero dizer para você. Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Deus, Ele não mentiu quando te escolheu. Deus não errou. Deus não erra quando te escolheu. Quando Deus te chamou para você estar aqui. Quando Deus te resgatou, Deus te selou, Ele não errou. Ele não erra. Deus não é errôneo. Deus nunca erra nos seus planos. Deus nunca erra nos seus projetos. Mas será se você já abandonou os seus projetos? Quando tudo desmoronou? Imagine a gente está tão revestido de Deus, tão cheio de Deus, a gente recebe várias e várias profecias, nós se alegramos. Mas quando nós chegamos lá fora, nós desanimamos. Quando nós estamos vivendo o momento da luta, da dor, da adversidade, nós esquecemos dos projetos de Deus. Hoje eu estava falando aqui pela manhã e Deus colocou essa palavra no meu coração. Avivamento. Tem gente achando que avivamento é pular e falar línguas estranhas. O avivamento tem que começar dentro da sua vida e sair para fora. Porque quando as pessoas olhar para ti vão dizer, verdadeiramente essa pessoa é avivada em Cristo Jesus.
Deus quer que você alcance o ápice da maturidade espiritual. Pessoa avivada não é aquela que profetiza. Quantas vezes você está tão cheio aqui de Deus, falando em você, pulando, saltapeando, fazendo um trem, mas você está quebrado aí embaixo. Você está quebrado aí embaixo. Ei, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu vou ministrar. Deus, olha só, Deus prefere te ver quebrado do que te perder. Quem aceita essa palavra, diga amém. A gente diz, eu não vou parar. A gente tem que saber que a gente é inconstante. A gente é levado de momento a momento. Tem dias que a gente, não tem dias que a gente está uma benção na casa de Deus. Mas tem dias que a gente está igual aquele leão jogado dentro de um caldeirão quente, despenado, sem força. Imagine eu, um leão gordo, assim, forte igual o irmão Cléber. Agora imagine um leão despenado, assim, igual eu. Olha a diferença que fica. Gente, é feio demais. Mas Deus diz, seja forte e corajoso. Tem dias que a gente acorda, eu sempre falo isso, tem dias que a gente acorda disposto, mas a gente na nossa vida é tão inconstante. Tem dias que a gente está dando glória, que a teia da nossa casa está tremendo. Aí o marido olha e diz assim, rapaz, isso aí acordou bravo essa mulher, viu? Ou acordou buscando esse Deus dela aí. Então, nós somos inconstantes. Nós temos que saber uma coisa, Deus não é inconstante. Deus, ele não muda. Deus, hoje ele está bem, hoje está mal. Deus não muda. Deus, ele não é inconstante. O que Deus disse na tua vida está dito. Você crê assim? No que Deus disse na sua vida está dito? Engraçado que Deus, ele selecionou você para estar aqui nesta noite. Deus selecionou você. Jonas é tido como exemplo de covardia. A gente fala assim, rapaz, Jonas foi covarde demais. Como é que Deus disse, vai para Nínive, vai para Nínive, Jonas, pega o barco, vai para Nínive. Ele faz o quê? Pega o barco e vai para onde? Para Tarsis. A gente diz, rapaz, Jonas foi covarde demais. Engraçado que a gente sabe a história de Jonas no momento que Deus manda ele a Nínive. Ei, preste atenção. Ninguém, olhe para mim, ninguém tem direito de julgar a tua história. Até no dia que você estiver quebrado, ninguém tem direito de julgar a tua história. Somos inconstantes. Deus não é inconstante. Sabe por que nós chamamos Jonas de quê? De covarde? Porque ele disse que não ia para Nínive. Mas você sabe por que Jonas não ia para Nínive? Você só conhece a história de Jonas porque ele foi engolido por um grande peixe. Você não sabe o passado e a história, os dias atrás de Jonas com Deus. Tem muita gente julgando a nossa vida no que está acontecendo hoje. Mas não tem coragem de olhar para o passado e 15 dias atrás, como nós estávamos diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando nesta noite? Então, Jonas não é um covarde. Não, ele não é um covarde. Jonas não é um fujão. Você vai entender ainda esta mensagem nesta noite. Aleluias. Será que você já leu outra história de Jonas antes dele ir a Nínive? Sim ou não? Será que você já leu na Bíblia outra história de Jonas antes dele ir a Nínive? Não. Só quando ele vai a Nínive. Mas Deus tem todinha a história de Jonas lá escrita. Deus tem todinha. Mas eu tenho a certeza que o livro que Deus ele tem nas mãos, a história de Jonas toda escrita. Gente, eu fico imaginando que a cidade de Nínive era terrível. Terrível. O pecado lá. Acho que Jonas estava com medo até de ir a Nínive.
Nínive era uma cidade terrível. Agora eu pergunto para você, preste atenção, isso serve para a sua vida também. Deus teria confiado essa cidade a alguém que não teria uma história com ele? Sim ou não? Não. Se Deus te confiou algo, é porque Ele acredita na tua história. É isso. É isso que Deus está falando com você nesta noite. Deus não teria dizido, eu vou te dar, vai até Nínive, sem antes ele ter uma história com Deus. A Bíblia diz que Deus não trabalha, meu irmão, com incrédulos. Deus não trabalha com gente de pouca fé. Deus ia trabalhar na história de Jonas, porque Jonas era um grande homem de Deus. Aleluia, quem pode dizer glória? Aleluia. Aleluia. Deus olha, só que o que Deus queria trazer nessa mensagem, Deus não queria nada com Nínive. Deus não estava preocupado com Nínive. Sabe por quê? Porque Deus poderia enviar qualquer coisa lá em Nínive. Deus não é Deus. Deus não é Deus que fala. Deus poderia levantar qualquer outro homem. Deus poderia enviar o anjo lá em Nínive. Mas não era sobre Nínive, era sobre Jonas. Talvez você está entendendo. Ah, meu Deus do céu. Deus me colocou nisso, meu filho. Não é sobre a prova que você está passando. É sobre você que Deus quer saber. Deus não quer te perder. Eu falei e volto a repetir novamente. O teu chamado não é mais importante do que a tua vida. Ouça isso. Quantas vezes tem muito crente mentiroso pregando aí, dizendo que só temos que trabalhar, e daqui a pouco a gente está morto, cansado, e diz, não, irmão, nosso descanso vai ser só lá em cima. Quantas vezes tem pessoas pregando assim? A gente morre de trabalhar? Quantas vezes tem pessoas dizendo, não, o descanso é lá, Apocalipse está dizendo, lá haverá descanso, o choro, toda lágrima será enxugada. E quantas vezes nós temos trazido isso para a nossa vida? Preste atenção. Deus olha para Nínive e acha quem? Jonas. Deus olhou para a tua situação nesta noite e Ele encontrou você. Deus olhou para essa dificuldade dizendo assim, rapaz, eu sei quem é que vai passar ela. É Jonas. Deus está dizendo para você nesta noite, rapaz, sabe quem que vai enfrentar essa dificuldade? É fulano, é Beltrano. Porque Deus não está olhando para a dificuldade. Deus está olhando para o homem e uma mulher que foi chamada por Ele. Aleluias. Deus sabia quem tinha escolhido. Deus não erra. Deus não errou quando escolheu você. Eu não sei o nível de cansaço e o nível de medo que Jonas estava. Será se nós temos coragem de examinar essas palavras? Medo e cansaço. Medo e cansaço. Eram essas duas coisas. Talvez Jonas estava com medo e cansaço. Aí diz assim, rapaz, fulano é muito frouxo. Deus mandou ele e ele não foi. Crente rebelde, desgramado, desgraçado. Você não está vivendo a vida dele, meu irmão. Você não sabe a fraqueza que ele está vivendo. Você é mais importante do que o seu chamado. Diga glória a Deus. Só que, preste atenção nessa palavra. Só que tem pessoas, ou melhor, tem muita gente querendo credibilizar a sua história pelo momento que você está vivendo. Tem gente que quer descrever a sua história todinha pelo seu momento de dor. Pelo momento que você errou. Vai Davi errar? Todo mundo comemorou quando Davi matou o gigante. Mas todo mundo se afastou de Davi quando Davi peca. Você está entendendo nessa noite? Tem muita gente querendo credibilizar a tua história pela situação que você está vivendo hoje. Talvez eu olhe para você e diga assim, nossa, irmãzinho, tu era tão avivado, tá aí desse jeito. Nossa, irmão, tá desse jeito, dessa forma. Lembrei do que a irmã Nelma falou hoje. A nossa irmã, ali a gente foi visitar a irmã.
Mas a nossa história não é credibilizada pelo momento que nós estamos passando. Porque momentos eles passam. Quando na verdade, eu tenho que traduzir minhas letras. Meu Jesus. Quando na verdade o teu livro está nas mãos de Deus e Ele conhece a tua história. Ah, melhor! Alguém estava dizendo assim, rapaz, eu estou lendo aqui que Jonas é isso e aquilo. Aí talvez alguém olhe para você e diga assim, rapaz, quer dizer que fulano está passando por isso, está passando por aquilo. Deus está olhando para você e está dizendo, cala a boca, rapaz, porque eu tenho a história dele. Antes mesmo de você julgar ele, Deus está dizendo para pessoas nesta noite, eu tenho a tua história na tua mão, antes mesmo de você estar passando por essa dificuldade na tua vida. Jesus vê aquilo que as pessoas não vê. E quantas vezes as pessoas julgam a nossa vida, mas elas não conhecem a nossa história. Por isso que Deus está dizendo para você, coragem. Amém? Aleluias. Aí tem alguém olhando para você e está dizendo assim, mas olha o nível de crise que esse irmão chegou. Olha o nível de dificuldade que ela se encontra. Olha o nível de dificuldade que esse homem está passando. Olha a dificuldade dele. Deus está dizendo, eu não estou olhando para a dificuldade, estou olhando para quem tem história. Porque quem tem história com Deus, Deus tem prazer em dizer, eu não desisto de você. Elias disse, Senhor, estou com depressão, coitado. Estava com medo de um recado, a mulher manda uma carta para ele e diz assim, meu Deus, já matou 400, agora vai me matar. Só que ele tinha história com Deus. Aí sabe o que acontece? Rapaz, ele entrou numa depressão do diabo. Ele entra e diz assim, ele entra dentro de uma caverna. Ele diz assim, rapaz, eu não quero mais saber de crente, não quero saber mais de dar recado para ninguém, não. Quero ser mais profeta, não. Eu sei que eu vou morrer, estou sendo perseguido. Aí Deus diz assim, rapaz, aí o cara estava lá sem comer, sem beber, sem nada. Estava sozinho na caverna. Só que de repente, o meu Deus chegou lá naquela caverna. Se Deus fosse olhar para o meu momento, Ele já teria desistido de mim. Ei, se Deus fosse olhar pelo momento em que você caiu em pecado, que você desistiu, Deus já tinha desistido de você. Ah, irmão, tem dia que é difícil, tem prova que é difícil, tem. Só que quando nós temos história com Deus, Deus vai lá na nossa porta da nossa caverna e diz assim, rapaz, o que é que tu está fazendo aqui? Sai daí de dentro, porque eu sou contigo. E naquele momento a Bíblia diz que Deus manda os corvos alimentar ele. Deus está trazendo pão e carne na porta da tua caverna. Mas Deus está dizendo para pessoas nesta noite, você pode até estar aflito, mas eu não desisto de você. É isso que Deus está falando nesta noite. Por isso que nós precisamos ter coragem. Coragem para enfrentar os medos, os traumas. Coragem para enfrentar gigantes. Mas só você sabe como você chegou a esse nível que você está hoje. Quem conhece quem conhece você, talvez não conheça a tua história. Mas só você sabe o nível de dificuldade que você chegou. Aí você olha para si e diz assim, rapaz, eu vou trazer outra minha história aqui. Eu ia falar de um homem chamado Jacó. Jacó lutou a noite inteira com o anjo. Agora, quando você fala em Jacó, você lembra a primeira coisa. Mentiroso, usurpador. Mas o nome de Jacó significa isso? Não. Significa aquele que nasce entre as estranhas. Só que colocaram uma falsa identidade na vida de Jacó. E Jacó fez o quê? Assumiu aquela identidade de mentiroso, usurpador. Ele assumiu aquela identidade que não era dele. E todo mundo dizia, ó, o mentiroso, olha o usurpador, olha o enganador. Só que um dia, Jacó se encontrou com Deus. E sabe como é que ele se encontra? Ele vai até o Val de Jaboque. E lá ele começa a orar. E o anjo do Senhor desce ali naquele lugar.
E quando o anjo do Senhor desce no Jal de Jaboque, a Bíblia diz que houve uma briga entre Jacó e o anjo. O anjo disse, me solta, rapaz. Ele disse, rapaz, não te solto, não. Deus quer que você seja assim, meu irmão. Me solta, rapaz. Não te solto, não. Ei! Enquanto você não mudar essa identidade falsa que colocaram na tua vida, não solta o anjo. Só que se prepare. Brigar com coisa do céu não é fácil, não. É fácil orar por uma pessoa endemoniada, depois vir o diabo querer tracar os dados inflamados malignos? Não. Agora é fácil brigar com o anjo, com o que é espiritual. Mas preste atenção uma coisa. Vou dizer, Deus prefere te ferir do que te perder. Tá entendendo? Repita comigo, Deus prefere me ferir do que me perder. Foi o que aconteceu. Jacó luta a noite inteira com o anjo. Sabe o que é que o anjo faz? O anjo pergunta, rapaz, o que é que tu quer? Que eu não te aguento mais não. O que é que tu quer? Ele fala assim, eu quero ser abençoado. Eu quero que você me abençoe. O anjo olha para ele e diz assim, rapaz, pois, olha só, a partir de quando? Hoje. Não te chamarás Jacó, mas Israel será o teu. Você não está entendendo? Deus está removendo as identidades de mentiroso, de usurpador, de pecador. Deus está te dando um novo nome. Deus está dizendo, Jacó, eu tiro de você esse nome que colocaram em você. A bênção que você precisa é porque você assumiu uma identidade que não é tua. Você não é mentiroso, você não é usurpador, mas a partir de hoje eu te faço Israel. Eu te faço grande. É isso que Deus está falando. Só que uma coisa, o anjo do Senhor olha para Jacó e faz o quê? Fere a coxa de Jacó. Eu falei que nós somos o quê? Inconscientes. Essa é a profecia aqui, mas quando chega em casa está na luta. Ah, meu Deus do céu. Não é assim? Nós somos inconstantes, não é? Agora o anjo fere Jacó. E Jacó sai o quê? Mancando. Deus prefere te ferir. O anjo feriu Jacó, para Jacó toda vez que olhar para sua perna mancando, nunca mais se esquecer da sua nova identidade. Quem entendeu, bate palma para Jesus. Não tem como não. Toda vez que eu mancar, toda vez que eu olhar para minha perna, eu vou dizer, foi naquele dia que o anjo me feriu e me deu uma nova identidade. Minha gente, tem hora que Deus nos fere. Tem hora que Deus nos coloca em situação difícil. Deus nos fere. Mas Deus dizendo, estou te ferindo para não te perder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Você vai entender que você não tem escolhas. Você não tem escolhas. Jesus, quando disse, quer me seguir, rapaz? Quer, Senhor. Só tem uma coisa. Vou te enganar, não. Vai ser fácil, não, viu? Tá pensando que vai ser só milagre assim de ressurreição de pão, comendo peixe. Milagre grande, todo mundo fica reto. Já viu que família se fartava o povo. Vai ser só isso, não, filho. Vai ter milagre? Vai. Mas vou dizer assim, olha, para me servir, no mundo tereis aflição. Vou te enganar, não. Lembra do homem rico? O que é que eu faço, Senhor Jesus Cristo? Eu já obedeço os 10 mandamentos, já obedeço minha mãe, eu tudo, faço tudo. Eu disse, rapaz, tem uma coisa que tu não faz, vem tudo que tu tem, dá para os pobres. Ele diz assim, rapaz, não voltou. Você tem que entender que para seguir Jesus é renunciar. Eu vou passar prova? Claro, irmão. Vou passar aflição? Claro. Deus quer que eu chegue no nível de maturidade de dizer, eu fui ferido,
mas eu estou vivo pela misericórdia do Senhor Jesus. Com Deus, mesmo que ninguém conheça, mas eu tenho história com Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Engraçado que Deus, ele não diria a Jonas, vai a Nínive, sem confiar nele. Deus mandou Jonas ir a Nínive porque Deus confiava em Jonas e não fosse com ele. Ou melhor, para você entender, Deus passando essa prova, esse desafio que você está passando, sem antes Deus ir com você. Mas é só se ele disse vai. Olha o problema. O problema é que muitas vezes, como o irmão hoje trouxe uma mensagem pela manhã, o problema é que muitas vezes nós não pedimos a direção a Deus. A gente até mente com o nome de Deus, mas tu não disse para mim ir. Mentira, meu irmão, quem falou foi você não consultou a Deus não. Senhor, mas a coisa é desse jeito. Mentira sua, Deus não tem nada a ver com a tua história. Se você não confiou, se você não conversou com Deus, resolva seus problemas sozinho. Tira Deus da tua história. Porque tem coisas que nós temos que separar das nossas vidas. Quando Deus manda, eu tenho que tomar a minha obrigação e não culpar Deus pelas minhas besteiras. Amém? Deus disse para Gideão, eu sou com você, isso já falei. Deus sabe, olha só, Deus sabe como entregar, Deus sabe para quem entrega, e Deus só entrega porque Ele toma para si a responsabilidade. Deus não te coloca no meio do vento sem se responsabilizar. É engraçado que Deus Deus nunca entrega algo nas nossas vidas que esteja só para abençoar a gente. Nada. Sempre é por alguém. Sempre que Deus faz uma coisa, é pensando em outro alguém. Diga assim, Deus só entrega. Deus sabe como entrega. E Deus sabe por que Ele entrega. Aleluia. Jonas não tinha medo só pela cidade. Não era só a cidade que era uma cidade difícil. Quando muito nos é dado, muito é o quê? Quando a Bíblia diz que o que muito é dado, muito é o quê? Quem muito é dado, muito é o quê? Vocês lêem a Bíblia, não? É o quê? Cobrado. Quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você tem de Deus, mais cobrado você é. Talvez a ideia de Jonas era porque não chama... agora eu cheguei nessa parte. Essa aqui foi fogo do céu, aleluia. Sabe? Quando Deus diz assim, Ana Cássia faz isso, Senhor, que tu não usa outra pessoa, Senhor, levanta outra pessoa, porque eu, Senhor Jesus, não, eu para cantar, eu para pregar, eu para fazer isso, eu para fazer aquilo, foi você que Deus chamou. Ponto final. A Bíblia diz que aquele que coloca a sua mão no arado não pode voltar atrás. Você está entendendo? Se colocou a mão no arado, fica com ela lá. Porque não pode voltar atrás. E aí o Jonas estava dizendo assim, talvez, fugindo de uma missão. Jonas dizia assim, era porque não chama outra pessoa para Nínive, porque não chama outro para cantar, porque não chama outro para pregar, porque não chama outro para fazer aquilo. Deus poderia levantar qualquer pessoa para ir a Nínive, mas Deus chamou foi você. Deus colocou foi você nesse bacalhau todo, então resolva. Ô glória, Deus é fiel. Recebe o nome de Jesus. O milagre dela, Deus é fiel. É assim que temos que ser. Se eu fosse que você também no tempo declarava o seu milagre. Porque o que eu sei é que a única coisa que não volta vazio para a minha vida é a palavra de Deus. O que Jonas está fazendo não era fugindo de uma missão. Não era fugindo de uma missão. Ele não estava fugindo de ir para Nínive. Ele não estava fugindo da missão dele. Jonas estava fugindo de um chamado. Não era uma missão, era um chamado. Aí um versículo lá no livro de Isaías que diz assim, quem enviarei?
agir por nós. Ei! Aleluias! Nada era sobre Nínive, tudo era sobre Jonas. Ei, meu irmão, Deus poderia enviar um anjo. Eu fico pensando, Senhor, Deus poderia enviar um anjo lá em Nínive e fazer igual Sodoma e Gomorra. Se o povo pudesse ajeitar, mandar fogo do céu e derramar. Pronto. Aí tem gente que diz assim, rapaz, você é profeta. Eu sou profeta, não mexe comigo não, minha voz tem fogo. Nadinho, você não é nada, meu. Deus não precisa de você para nada. Nem para profetizar, não precisa de você. Ah, minha voz é isso, minha voz é aquilo. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ah, mas quando eu louvo, a Bíblia diz que existe 24 anciões de dia e de noite dizendo Santo, 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 Santo é o Senhor. E existe lá os querubins e serafins dizendo, olha como ele é santo, olha como ele é maravilhoso. Deus não precisa de mim, de você, é você que precisa dele. Aí a gente bate o pé e diz assim, rapaz, eu não vou não. Pega esse cabelo de grengue pela cabeça e diz, tu vai. Tu vai porque é Deus que está falando com você. Ah, meu Deus do céu. Hoje o negócio foi difícil. Mas tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Passou esquecimento, passou tudo. Hoje tivemos aqui na igreja, logo tivemos que correr fazer o batismo. Tivemos aqui a manhã toda de oração. Depois tivemos que correr para fazer o batismo. Depois tive que visitar uma pessoa. Chamei até a irmã, ela foi mais eu. Visitar uma pessoa. Depois Deus tocou no meu coração. Vai na casa da irmã Vanusa. Peguei e fui lá. Se Deus mandou você ir, vá. Não reclame. Louvado seja Deus. Sara Palhares, Deus abençoe também. Olha só. Se fosse só Nínive, Deus tinha enviado um anjo, qualquer coisa. Deus nunca levanta alguém, se não for para tratar esse alguém, para tratar outro alguém. Deus nunca levanta alguém para não tratar uma pessoa. Deus chama Moisés um dia, Moisés disse o quê? Rapaz, eu não sei nem falar. Sei nem falar, eu fico gaguejando. Sei falar não, Senhor. Escolhe outro. Meu irmão Arão é mais destacado. Meu irmão Arão se comporta melhor do que eu. Deus te amou, foi tu, filho. Deus escolheu, foi você nesse propósito. Ah, Senhor, escolhe outra pessoa. Deus disse, não, é com você mesmo. Ah, Senhor, mas eu sou com você. E Deus tratou o caráter, tirou o cara que era um egípcio com sangue de hebreu misturado. Deus tratou o caráter de Moisés. É isso que Deus está falando com você nesta noite. A primeira pessoa a ser encontrado em Nínive, a ser encontrado não é Nínive, é Jonas. Deus está dizendo nessa noite, eu estou te encontrando no meio dessa situação nesta noite. Eu estou te encontrando no meio dessa situação nesta noite. Sabe por quê? Eu fico perguntando, Senhor, por que o Senhor não impediu Jonas de ir para Tarsis? Por que o Senhor não impediu esse homem de ir para Tarsis? Antes mesmo dele pisar no barco, porque Deus poderia. Antes dele pisar no barco, Deus estralava o dedo e o infeliz caia dentro da água. Mas Deus queria tratar com Jonas. Talvez você está dizendo aqui nesta noite, Jonas não é mais importante do que o dom que ele tem. Nunca. Você pode ler a Bíblia todinha. Você vai encontrar que os dons não é mais importante. Eles são importantes para a edificação da igreja. E não estou falando heresia aqui, dizendo que os dons não é importante para ser usado. Porque eles são sim. Mas o que eu estou falando é que os dons não é mais importante do que a sua vida. A Bíblia diz que todos os dons vão sumir. Todos. O único dom que vai permanecer é o que se chama amor. Olha o que Paulo diz. Rapaz, ainda que eu tivesse o dom da ciência, da sabedoria, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada teria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Não é mais Jonas. Ei, presta atenção. Jonas não é mais importante do que o dom
que ele tinha. Jonas não é mais importante do que a multidão que ia ouvir ele. Jonas não é mais importante do que o seu chamado. Olha só, eu vou deixar Jonas tomar o barco. Olha o que Deus estava pensando. Eu vou deixar Jonas tomar o barco. E depois eu vou ter um encontro com ele na esquina da decepção. Tu quer ir? Eu mandei tu ir para aí, não. Mandei tu foi para Nínive. Mas pode deixar que eu te encontro. Na esquina da decepção eu te encontro. Deus está dizendo nessa noite, eu te encontro. Porque Deus não desiste de você. Deus te trouxe aqui para dizer, eu posso te dar as nações. Deus pode hoje fazer assim, ó, fazer de você um grande empreendedor, uma grande empreendedora. Deus pode fazer você que vende alguma coisa ser uma das maiores do Piauí, do mundo, do Brasil. O seu chamado, diga para a pessoa que está do seu lado, o seu chamado é incrível, mas não é mais importante do que você. Aplauda Jesus nessa noite. Eu imagino Jonas, já estou encerrando. Jonas estava com o coração cansado. Quem não se cansa, né, igreja? Jonas estava com o coração cansado. A gente, às vezes, coloca o nosso chamado antes de nós mesmos. Como se Deus precisasse de nosso chamado. Tem gente que diz assim, rapaz, se eu não orar na igreja, milagre não acontece. Se eu não orar na igreja. Se eu não estiver em cima daquele púlpito, se eu não cantar hoje, não pegar fogo o culto. Né? Tá enganado. Rapaz, se eu não tiver oportunidade hoje, ninguém sente a presença do Espírito Santo. Deus não precisa do seu chamado. Se Deus quiser, a Bíblia diz, se você não quiser clamar, as pedras clamam. Se você não quiser ser usado por Deus, tem jumento, tem pedra que Deus pode levantar e Deus pode usar. Ah, mas eu sou profeta. Eita, aleluia. Eu sou profeta, minha. A voz dele é como a voz de muitas águas. Já falei isso aqui. Ah, porque quando eu adoro, tem... Meu irmão, já falei, tem 24 anciões que ficam dizendo que ele é santo 24 horas. Não precisa toda oração, não. Mas eu vejo um homem dizendo assim, rapaz, se eu não adorar, eu morro. Ele não colocou, se eu não adorar, Deus não é adorado, não. Ele disse, se eu não adorar, eu morro. Porque eu nasci para adorar. Existe uma coisa que faz a adoração do céu calar. Você sabia que existe? Ah, agora vamos para as partes boas. Amém. Presta atenção, gente. Por favor, não conversa. Existe uma coisa que faz a adoração do céu calar. Existe uma coisa que faz Deus se levantar do trono. Ainda não. Não é quando você prega. Não é quando você canta. Existe uma coisa que faz que Deus se levante do trono. E sabe o que a Bíblia diz? Não é isso aqui, ó, pular em línguas estranhas, falar em língua estranha, rodapiar, cair no chão. Não é isso que faz Deus se levantar do trono. Olha o que a Bíblia diz, que faz Deus se levantar do trono. Olha o que a Bíblia diz. Um coração contrito e quebrantado se derramando diante dele. Recalabasto de candelas. Está entendendo? Deus quer um coração contrito, um coração de verdade, um coração que se entrega a Deus totalmente. Não é só falar a língua dos anjos, não é só falar a língua da ciência, um monte de coisa. Deus está dizendo, meu filho, você tem um coração contrito, eu não resisto. E a Bíblia diz que quando a gente está lá orando, aí o Espírito Santo de Deus chega com gemidos inexprimíveis e chora conosco. Porque Deus não suporta uma pessoa que adora a Deus de verdade. Deus não suporta alguém, aleluia, que se derrama diante do Senhor. Ei, sabe por que eu lembro? De Ezequias. Ezequias adoece, a sua doença era para quê? Para a morte. Sabia que Deus pode mudar a sentença de morte que há sobre a sua vida?
Depende de quem? De você mesmo. Talvez há uma maldição sobre a tua vida. Talvez há algo na tua vida. Sabia que Deus pode mudar? Deus fala a Isaías, rapaz, Isaías, vai lá na casa de Ezequias e diz para ele pôr em ordem a casa dele, porque o cara vai morrer e não vai viver não vai demorar não. Rapaz, quando o profeta vai à casa de Ezequias, Ezequias recebe essa mensagem. Quer dizer que eu vou morrer? Vai. Mas é engraçado, toda coisa que Deus fala, Deus coloca uma ênfase. Sempre Deus coloca um espaço para a solução. Está entendendo? Por isso, cuidado, igreja, com os recados que você escuta aí dizendo que é de Deus. Aí, meu irmão, as coisas de Deus é para livramento. Recado de livramento é para livrar. Aí você recebe as coisas de Deus, não sabe nem como recebe. Ezequias disse assim, rapaz, já que eu recebi essa profecia que eu vou morrer, eu vou já derramar o meu coração contrito e quebrantado diante de Deus. Rapaz, eu não sei não, mas esse homem saiu para dentro de casa. Ele foi para a casa dele e disse assim, eu vou morrer, eu sei. Mas antes de eu morrer, eu vou falar com meu pai. Eu quero te dizer nesta noite, tenha intimidade com Deus e volte para casa, mas vai falar com teu pai que está lá te esperando dentro do teu quarto. Ele diz assim, rapaz, o profeta disse que eu vou morrer, mas eu vou lá primeiro lá em casa. Eu vou consultar a Deus, eu vou consultar o pai. A Bíblia diz que ele entra no quarto, fecha o quê? Lembra o que diz lá em Mateus? Quando entrares no teu quarto, fecha a porta para orar. Não é isso? Ele entra, fecha a porta, ele fica desse jeito, ó, olhando para a parede. Sabe o que ele faz? Se derrama diante de Deus naquele momento. Ele chora. Às vezes que ele chora, ele soluça e diz, Senhor, muda a minha sentença, muda a minha vida, muda a minha sorte, acrescenta o dia. Rapaz, a oração desse homem tem poder. Quando o profeta estava voltando para a casa dele, o Espírito Santo de Deus toca no profeta e diz assim, ei, Isaías, volta. Gente, é poderoso demais isso. Bate palma para Jesus, pelo amor de Deus. Volta à casa de Ezequias, porque eu não suporto um coração contrito. Eita, diz para ele, quando chegar lá, diz para ele que eu vou acrescentar. E ainda, não é só isso não, vou livrar ele da mão do rei. Nem o rei vai poder tocar nele. Eita, glória, a presença de Deus está aqui, igreja. Está vendo como Deus não só te acrescenta, mas Deus também está dando livramento para ele, igreja. Aí a gente diz assim, vou morrer, mas não. Enxugar lágrimas aqui. A gente é todo desconfiado, né? Quando a gente recebe um recado de Deus, né? Eu vou morrer, mas não. Enxugar lágrimas aqui. Deus é bom, viu? Eita, glória. Eu venho aqui na quarta-feira, venho no domingo, aí fica, rapaz, Deus é bom, Deus me deu um livramento. Eu ia morrer, ó. Mas Deus acrescentou 15 anos. Eita, Jesus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. A igreja precisa de ministérios? Sim. A igreja precisa de talentos específicos? Sim. Mas isso não te faz mais importante, e sim menos importante. Quanto mais você tem de Deus, menor você tem que ser. Eu tenho de Deus, empina isso aqui. Eu não estou aqui de gravata, nem de terno, nem de paletó, porque eu não critico também quem usa. Eu acho muito bonito, mas eu não. Eu sou assim, assado. A gente às vezes, eu sou o homem do fogo, aí veste de palestra aqui, estou arrebentado a coluna. Misa, nem postura eu tenho. Mas a gente fica com aquela postura assim, rapaz, paz do Senhor, me diz, paz do Senhor, de Deus. Fogo do céu, meu irmão, você não é mais importante do que o seu chamado. Tem que ter humildade. Não é porque eu falo, Deus me revela certas coisas. Teve um dia que eu cheguei lá na cidade lá de Mombaça, no Ceará, né? Eu sou na minha, né? Eu sou calado. Mas eu deixo Deus tratar as coisas. Lá a família toda católica, gente. Eu cheguei lá, aquela humildade toda,
timidozinho, fiquei lá no meu canto. Aí eu ia pregar os 2 dias. Preguei o primeiro dia, a mulher falou assim: rapaz, se eu soubesse que esse homem era tão usado por Deus, esse jovem tão usado por Deus, pode deixar que amanhã, meu filho, dar de café da manhã na tua mão, vou colocar a tua comida, porque isso é uma benção. Oxe! Parece que a gente só valoriza as coisas, né? Às vezes não pode chegar, meu irmão, chega não. Deixa Deus tratar a tua vida. Deixa Deus que Deus levante pessoas para te abençoarem. Existe uma irmã em Brasília, uma missionária que ela viaja o Egito, viaja onde ela quiser, rica.